aí, Corinthians, salve galera do Timão. E aí, emocionado? Sou emocionado? Eu falei que esse time ia embalar, que esse time não ia cair e que ia chegar longe. Embalou e ninguém para mais. O Corinthians está avassalador. 5 vitórias consecutivas, seguidas. 5! E que venha Vasco, Bahia, Criciúma, quem quer que seja. Isso aqui, ó, é Corinthians, parceiro. A gente tem Yuri Alberto e Memphis Depay. A gente tem Garro, Bidon, é Coronado, é todo mundo. Isso é Corinthians, fiel. Chega representando com like aí, ó. Primeiro tempo foi um absurdo. Os primeiros minutos ali foi uma seleção em campo. Depois vacilou, mas o que importa são os 3 pontos. Corinthians continua goleando 1-0, tá bom demais, 2-1. O que importa são os 3 pontos e a vaga da Libertadores que nós vamos conseguir. Fiel, acredita? Confia? Então deixa o like. Fortalece com o like aí e vamos falar dessa vitória incrível do Coringão. 2-1 fora o baile. Tem que comemorar, fiel. Fortalece com o like aí. Vai Corinthians, mano. Libertadores é realidade. A Libertadores é mais do que realidade, Alan. Como eu falei agora há pouco, aí o Corinthians agora assume a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Ele vem de 5 vitórias consecutivas. E, cara, ele tem ainda confrontos direto contra... Já ganhou agora do Cruzeiro, que era um confronto direto. Ele pega o Vasco, que também é um confronto direto, e o próprio Bahia, que também é outro confronto direto. Nessas partidas restantes que o Corinthians tem ainda pela frente, ele ainda tem ainda Criciúma no meio do caminho e tem o Grêmio na última partida. Só que Grêmio e Criciúma não são mais rivais do Corinthians. Se um dia eu tive no Z4, eu não lembro mais. Eu não lembro mais. Os meus rivais agora são times que estão tendo essa pretensão de pegar uma vaga de Libertadores. E, cara, por enquanto, para quem não está aí familiarizado com a tabela do Campeonato Brasileiro, hoje, até o 7º colocado está classificando. Você tem 5 vagas que estão classificando direto para a Libertadores na fase de grupos e 2 vagas que estão indo para pré. Hoje, quem está indo para a pré-Libertadores seriam São Paulo e Cruzeiro, os 2 times. Porém, o Cruzeiro ele tem a final da Sul-Americana e se ele vencer a final da Sul-Americana, que acontece nesse sábado, 4 da tarde, automaticamente, se ele mantiver essa colocação dele entre os 7 primeiros, ele vai abrir a vaga de baixo. Ou seja, abre-se mais uma vaga, é a 8ª. E se, no caso do Botafogo, ele for o campeão da Libertadores, pode abrir até o G9, pessoal. Então, pelo menos um desses 2 cenários, eu acredito que aconteça. Ou o Cruzeiro vencer a Sul-Americana, ou o Botafogo vencer a Libertadores. E eu acredito sim que pela bola que o Corinthians está jogando, que ele vai terminar o Campeonato Brasileiro talvez aí na 7ª ou 8ª colocação. Para ficar um negócio mais seguro para o Corinthians, é melhor se classificar aí na 7ª, porque a 7ª hoje é uma realidade. A 8ª e a 9ª podem acontecer, mas por enquanto o que temos de realidade é até a 7ª vaga no Campeonato Brasileiro. Então aqui mais uma mensagem, vamos ver aqui, ó. O José Henrique, Aparecido, Vitalino, Cássio tremeu, não quis jogar contra o Coringão. A maioria dos jogadores do Cruzeiro aí, todos estão aqui para falar a verdade, porque o Cruzeiro ele vai treinar ainda amanhã em São Paulo, depois ele já viaja para disputar a Sul-Americana, a final contra o Racing. Poderia ser Cruzeiro e Corinthians nessa final de Sul-Americana, mas aquele quinteiro desgraçado fudeu com nós. Acho que é Michael Corleone, ele falou, zicou! Aí tem aqui também o Cássio, acho que já meteu 2-0 ali, já estava tranquilo no jogo. Só que o Corinthians, ele, com só o escaldante que estava hoje, estava na cara que ele não ia aguentar jogar 90 minutos com aquela intensidade. Marcação alta, forçando o erro do adversário, insistindo ali mesmo aí em tomar a bola já no campo de defesa do Cruzeiro. Isso daí foi extremamente fundamental para o Corinthians, inclusive, construir o placar até os 16 minutos, quando abre 2-0. Só que o grande problema é que diante daquele sol escaldante, aquela temperatura alta, o Corinthians ele foi se desgastando, principalmente em determinados momentos, quando o Corinthians ele estava ali com o sangue no olho, e faltou talvez até um pouco mais de raciocínio lógico ali, meio que cadenciar o jogo, controlar a partida, ficar um pouco mais com a bola no pé e não ficar fazendo tanta ligação direta, forçando realmente aí um jogo mais veloz. Porque o Cruzeiro, cara, não tem mais nada a perder. O Cruzeiro, o foco dele está totalmente dentro da Sul-Americana. E o Corinthians ali com o placar teoricamente administrado, ele poderia dosar melhor
essas idas ao ataque. Não é sentar no resultado, porque isso eu sou contra também, mas jogar talvez aí de uma forma um pouco mais inteligente para não se desgastar tanto. O Cruzeiro ele consegue descontar já perto do final do primeiro tempo, muito mais aí pelo cansaço do Corinthians do que pelo fato do Cruzeiro ter melhorado no jogo. O Cruzeiro ter evoluído na partida, ter construído boas jogadas. Foi um lance ali casual que a bola acaba desviando no defensor do Corinthians e acaba enganando o Hugo Souza. Mas para mim o Corinthians aí, se a gente pegar o macro da partida, o jogo como um todo, o Corinthians foi muito superior ao Cruzeiro em praticamente todo jogo. Todo jogo. E eu só lamento talvez esse placar não ter terminado um pouco mais elástico do que foi. 2-1, cara, diante do que o Corinthians construiu no jogo, foi um placar curto. Inclusive aí, a gente já viu em exemplos recentes, aí quando o Corinthians fez 2-0 contra o Atlético Paranaense, deixou os caras gostarem do jogo e o Corinthians acabou cedendo o empate, depois aí conseguiu virar de novo, né? Conseguiu ficar à frente do placar ali, acho que terminou o jogo lá 5-2 pro Corinthians, mas é um placar, cara, que por mais que vejam no final do jogo, 5-2 contra o Atlético, foi tranquilo no segundo tempo. O primeiro tempo, cara, depois que o Corinthians tomou um empate ali, ficou um bagulho até esquisito. O Atlético quase ainda vira dentro do próprio primeiro tempo, mas enfim, eu acredito que o Corinthians aí, se ele mantiver realmente a bola que ele tem jogado, para mim, meu irmão, termina pelo menos na 7ª posição do Campeonato Brasileiro, com certeza. Para mim, o Corinthians, volta a falar aqui, tá jogando muito mais do que Cruzeiro, tá jogando muito mais do que Bahia, tá jogando muito mais do que o Vasco, tá jogando muito mais do que o Atlético Mineiro. Eu acho que o Corinthians ele termina nessa 7ª posição, sim. Vamos ver aqui, ó, a próxima mensagem do Superchat, ó, o Adriano Santos. Ele fala o seguinte, ó, fala da entrevista da esposa do Robinho. Ele tá, acho que, mandando uma mensagem de Toronto. Eu não vi, cara. O que a esposa do Robinho falou? Se alguém tiver depois informações aí, vocês podem mandar aí pra mim, porque, cara, o Romero, por mais que ele deva ter uma oportunidade já no próximo final de semana, eu acho que o Memphis, ele forçou esse cartão aí, porque eu acho que ele deve estar numa sequência de jogos que talvez ele soubesse que ele seria poupado já na próxima partida. Então, acho que ele já cava esse cartão aí pra, teoricamente, aí tá tranquilo aí no próximo jogo. Mas fará falta, porque pra mim hoje o Memphis foi o melhor em campo. O Garro, novamente, com as bolas que ele acaba enfiando ali, assistências, é um cara que sempre está participando, e um cara que eu vou também fazer um elogio hoje público, porque de vez em quando eu acabo criticando, acho que é um cara que joga com pouca intensidade, muitas vezes aí no pé de ferro, acaba não tendo aí a força que precisa ter para jogar no Corinthians, mas a partida que o Bidon fez hoje também foi excelente. O Bidon jogou muito, mano. O Bidon matou a pau. Então, Leozinho, se tiver o primeiro convidado aí, já pode mandar aí. Da galera também, o pessoal quiser mandar superchat aí a respeito da renovação do Ramon Dias. A renovação não, a manutenção dele, porque o contrato dele vai até o final do ano que vem. E vou falar para vocês, cara. O Ramon Dias, até 1 mês e meio atrás, coloquei totalmente a culpa das eliminações nas Copas aí na conta dele. Para mim foi um cara que errou tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana também. Só que hoje, o Ramon Dias, ele tá corrigindo as merdas que ele fez. Porque não é muito difícil montar esse time do Corinthians. Se ele não começar a querer inventar, se não começar a querer fazer um monte de extravagância e algumas burrices como ele cometeu, eu acho que ele pode continuar lá, ele pode ganhar uma chance, uma continuidade pro ano que vem. O grande problema, cara, é justamente o Ramon Dias começar a querer dar uma de professor Pardal, querer inventar o que ele não tem que fazer. Se ele de fato tiver a percepção e o raciocínio lógico de montar um time que tem qualidade e não ficar forçando a barra com algumas imbecilidades que de vez em quando ele acaba fazendo, eu acho que ele pode sim ter essa continuidade. Vai depender muito também de pegar ou não uma vaga para Libertadores no ano que vem. Mas eu acho que diante do que ele tem mostrado, tá passando mais segurança. Não sei qual que é a opinião da torcida aí, Ramon Dias, mas eu tô botando fé que ele possa sim tá tendo uma continuidade para o ano que vem. É claro, se houver a possibilidade, vou trocar o Ramon Dias no Castro lá, o Luiz Castro, que era do Botafogo. Beleza. Ok, técnico mais qualificado. Agora, a partir do momento que não tem técnicos no mercado, tem umas viuvinhas do Tite aí que ficam, tem que trazer o Tite de volta. Que porra de Tite, mano? O maluco não tem feito um bom trabalho há muito tempo. Desde que saiu do Corinthians aí só tem feito merda, cara. Na seleção, no Flamengo. Sem contar aí o que ele falou naquele podcast também. Se eu acertar com algum time, pode me chamar de mentiroso. Te falar, mano, tem umas viuvinhas aí da internet aí que são foda, mano. Tá louco, mano. Mas bora lá, mano. Então o Joneta já providenciou, já temos participantes aí. Pode colocar na tela aí, Joneta. Vamos colocar o primeiro aí para participar com a gente da resenha, mano. Ó, o cara, mano, parece o Kimbo Slice, mano. Conhece o Kimbo, lembra? Vai Corinthians, irmão. Vai Corinthians, mano. Beleza, mano? Bom dia, bom dia, mano.
E aí, irmãozão, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Raiz, viu? Valeu mesmo, obrigado mesmo, Luciano. Agora, com relação ao que você falou a respeito do Corinthians aí. Há um mês e meio atrás, seria loucura a gente falar a respeito de classificação de Libertadores. O foco era justamente escapar do rebaixamento. Eu sempre bati na tecla, cara, que esse time do Corinthians não era horroroso. Eu sempre acreditei que esse time pudesse jogar o que tá jogando hoje. Em diversos debates que eu tive aí dentro do Papo Reto, dos programas que eu participo lá, Estádio 97, Arena, eu falava, mano, essa classificação, ela não condiz com a bola que o Corinthians tem pra jogar, e tava jogando. Muitas vezes o resultado não vinha, mas a gente viu o time produzindo, a gente viu o time criando, e eu sempre bati na tecla que o time não era ruim. Pra você, esse time do Corinthians, ele tá surpreendendo pelo que ele tá apresentando agora, ou você acreditava no potencial do time, e consequentemente, talvez aí na classificação pra Libertadores? Ô, mano, a gente não pode mentir, né? Aquela fase que a gente não saía dali do Z4 era muito foda, porque jogávamos bem, uma besteirinha, tomava 1-0 logo no início ou no final, e eu fiquei muito preocupado. Conforme eu digo, eu não tenho problema nenhum na minha vida. O meu problema chama-se Corinthians, que me deixa sem sono, que me deixa sem dormir. Mas depois que as coisas foram se ajeitando, chegou os reforços decentes na segunda etapa dos reforços, que chegou o Depay, chegou os outros jogadores aí, que o time foi se ajeitando. Mas assim, mano, não tivemos uma pré-temporada. Esse time não participou de uma pré-temporada. Tem que começar, as coisas têm que começar a pensar do começo. Não tivemos uma pré-temporada, foi uma bagunça, né? Aquele outro técnico português que nós tínhamos ali, não gosto nem de falar do nome do camarada, só, não vamos cair, vamos jogar, e jogamos mal pra caramba. No Paulistão, não pode esquecer que no Paulistão passamos vergonha. E aí, quando chega no Brasileiro, não fazíamos gol, só perdíamos. Fomos fazer um gol com o Wesley lá contra o Fluminense, né? E aí, até o time ganhar corpo e o próprio time se entender, é complicado. E ainda mais uma pressão que a gente tem enquanto torcida, enquanto imprensa, porque o Corinthians faz muito barulho. E eu fiquei com muito medo, mas agora, depois que pegou aí primeira vitória, segunda, terceira, fomos pegando no breu, literalmente, esse time, mano, se tivesse uma pré-temporada, esse técnico aí, o Ramon, que faz cagada na hora ali, que coloca os jogadores errados na hora errada, mas agora parece que ele entendeu o que é Corinthians, porque é importante também entender o que é Corinthians, e os jogadores entendendo, e tendo como grande carro-chefe aí o Depay e o nosso Yuri, lindo Alberto, que nunca critiquei, mano, nunca critiquei essa porra de Yuri Alberto, nunca criticamos. E aí agora, cara, o que acontece? Esse time é para ir para Libertadores e fazer bonito. Se vai ganhar, é outros 500, mas nós temos um time hoje com belíssima possibilidade e também conseguindo manter essa equipe para o ano que vem, o Yuri não saindo, o Depay se mantendo, melhorando fisicamente e o time se ajeitando, nossa, ninguém segura a gente, mano. É time para disputar título. Eu concordo contigo, viu, Luciano? Inclusive, com relação ao Ramon Dias, eu acho sim que ele foi o responsável aí por cagadas dele nas eliminações das Copas, mas eu acho que agora ele tá fazendo pelo menos um feijão com arroz, cara. O time do Corinthians hoje tá construindo melhor, porra. O Carrillo é um cara que tem que estar nesse meio campo, apesar dele não ter feito uma partida hoje tão vistosa como ele já fez. Para mim o Bidon hoje jogou mais que o Carrillo, mas é um cara importante aí para desafogar o futebol do Garro. O Bidon jogou bem, Memphis e Yuri, nem precisa falar, o próprio Garro é um cara que vem levando o time do Corinthians nas costas. Então, cara, não é difícil você construir um time, principalmente com as peças que o Corinthians hoje oferece. Para mim, em determinado momento lá, quando ele colocava um time com 3 volantes que não sabiam sair pro jogo, alejando praticamente o Garro, ele fode o meio campo do time. E não adianta você colocar três atacantes lá na frente, você pode ter Cristiano Ronaldo, Messi e Ibra lá na frente. Se você não tiver um meio campo que construa, essa bola vai chegar quebrada no ataque, mano. Pessoal, vamos lá. Vamos falar aqui a respeito primeiro do Ramon Dias. Eu quero acreditar do fundo do coração, eu quero acreditar que o Ramon Dias errou, cagou, melou nas Copas, porque ele estava focado no Brasileirão. Porque no Brasileirão a gente estava numa situação periclitante, uma situação difícil, quase caindo. A gente estava complicado demais no Brasileirão. E eu quero acreditar que ele errou contra o Flamengo, errou contra o Racing, porque ele estava com a cabeça virada para o Brasileirão. Quero pensar nisso. E agora, falando do Garro, a respeito de hoje, foi abaixo, mal pegou na bola. Eu acho que foi pelo tempo, muito calor.
o Garro, o Memphis, nunca jogou nesse horário. Nunca jogou esse horário. Então, hoje, mano, aquele calor foi insuportante. Então, hoje eu não vou cobrar de ninguém. O que importa são a vitória, os 3 pontos. E os primeiros minutos do Corinthians foi espetacular. Avassalador. Então é isso, a minha mensagem é essa. Ramon Dias, continue assim. Renova com Ramon Dias. E eu não conheço um corintiano sequer que já criticou Yuri Alberto. Nunca critiquei. Fortalece com like, fiel, porque o Coringão embalou e ninguém para mais. Isso aqui é Corinthians. Libertadores. Tô te vendo, Libertadores. Tô te vendo. Fortalece com like aí.